Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Estamos agradecidos a Deus por Ele estar nos concedendo o início de uma nova semana, onde estaremos juntos estudando a Bíblia, agradecendo por este dia que estamos tendo e também por estes momentos que vamos estudar a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Luciana Maria Batista, lá de Recife, em Pernambuco, também para Ronildo Rodrigues, Adaildo Santana, que está aniversariando hoje, e também a filha Caroline, que aniversariou ontem, Marcilene Dias Alves, pedindo orações por sua vida espiritual, Manuel Almeida, também agradecido porque aniversariou sexta-feira, dia 25, um alô especial para Leonor Maia e Albino e também a tia Marta lá em Portugal. Sônia Rocha, e ela pede orações por seu pai, Sebastião, que está internado. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, a nossa gratidão pela vida, a nossa gratidão pelos cuidados que tens tido para com cada um de nós. Te agradecemos por este dia e por estes momentos que agora vamos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale conosco, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a aceitarmos a Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que nos escrevem pedindo orações, em especial o Sebastião que está internado. Também pedimos pela tia Marta lá em Portugal e ainda pedimos uma bênção especial para Adaildes que está aniversariando hoje, a filha Caroline que aniversariou ontem. Pedimos que abençoes Marcilene Dias Alves, especialmente na vida espiritual, que ela continue te buscando e recebendo as bênçãos que necessita. Abençoes também Manuel Almeida, que aniversariou sexta-feira, e abençoes a Sônia Rocha, a Leonor Maia, Albino, tia Marta e todos os demais, Pai. O Ronildo Rodrigues, a Luciana Maria Batista e todos que nos pedem orações. Confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos vocês que acompanham os estudos e que participam comentando, fazendo algumas perguntas e também nos falando a respeito de algumas coisas que às vezes nós dizemos aqui e que parece que não existe muita coerência naquilo que foi falado com relação ao Jair Messias Bolsonaro. Eu disse que estavam pedindo orações por ele e deveremos orar porque ele havia sido envenenado. E pessoas me mandaram mensagens e disseram que não era bem assim, que ele foi a consequência ainda daquela facada que ele tomou lá na campanha anterior e passou por uma cirurgia longa. Que Deus tenha misericórdia do ex-presidente e de todos os que estão internados e que necessitam das bênçãos de Deus. Obrigado a todos vocês que se comunicam conosco. Nós falamos na semana passada sobre nações e continuaremos ainda essa semana falando sobre nações, porque na semana passada nós falamos basicamente do povo de Israel, que foi chamado através de Abraão para ser uma grande nação, e falamos também a respeito de Babilônia e Medo-Pérsia, que foram usadas por Deus. Primeiro a Babilônia, Nabucodonosor levou cativo os israelitas, e depois Ciro, que era um Medo-Persa, ele assinou um decreto libertando o povo de Israel da escravidão lá em Babilônia. Passaram 70 anos lá. E como nação, Israel foi chamada para ser uma luz, para que testemunhasse do Deus verdadeiro. E hoje também nós somos chamados para deixar que a nossa luz resplandeça e que as pessoas vejam Jesus através de cada um de nós. Essa semana nós vamos falar de outras nações que surgiram no decorrer dos séculos, e essas nações elas estavam profetizadas na Bíblia, que elas iriam derrubar reinos anteriores, iriam durar algum tempo, depois iriam cair, e assim iria ser a sucessão de reinos, porque nenhum reino terrestre é eterno, todos os reinos passam. E isso nós vamos ver então no estudo desta semana. Especialmente, nós vamos comentar com vocês a profecia de Daniel capítulo 2, também Daniel capítulo 7. Mas antes eu quero ler com vocês o Salmos 46, verso 10, que nos diz assim: Aquietem-se
e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus, Ele quer que nós nos mantenhamos seguros nele e nos acalmar, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo está caminhando para um final deste mundo, da história da humanidade, mas aqueles que se mantiverem confiantes em Deus, aqueles que procurarem buscar diariamente a presença de Deus em sua vida, ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus, esses serão levados por Jesus para viver e reinar com Ele eternamente. Então, Deus ele nos fala, aquietem-se, acalmem-se, porque eu sou Deus. Ele tem o controle. Deus é o Criador, é o mantenedor de todas as coisas. Algumas pessoas chegam a dizer que Deus ele estava torcendo para que entrasse o pecado no mundo, para que ele pudesse demonstrar o seu amor através de Jesus. Isso é uma ideia, um pensamento de algumas pessoas que conhecem a Bíblia, mas essa não é a realidade. Deus ele jamais quis que o ser humano pecasse. Deus jamais quis que o ser humano se afastasse dele. Deus jamais desejou que lá no céu houvesse rebelião e que os anjos entrassem em batalha, porque Lúcifer fez a cabeça dos anjos e uma terça parte acreditou em Lúcifer e eles foram expulsos dos céus. Mas Deus não desejava isso. Deus desejava que nós vivêssemos eternamente num reino de paz, de amor, mas entrou o pecado. Começou lá no céu, a rebelião que houve, depois veio para a terra, quando Deus deu forma a este planeta. Satanás já estava aqui, neste planeta, com seus anjos, era um abismo, havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus então deu forma a este planeta. E quando Deus então cria o ser humano, Deus ele dá um mandamento, Deus ele dá uma ordem para que Adão e Eva não comessem daquele fruto da árvore proibida. Primeiro, Deus ele disse que Adão e Eva poderiam comer de todos os frutos das árvores do jardim, menos de uma. Deus deu esse livre-arbítrio a Adão e Eva, comam de todos os frutos das árvores que há no jardim, mas aquela única árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, não comam daquele fruto, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Deus queria provar a lealdade dos seres que ele estava criando, e isso é a maior prova de amor, é dar liberdade. Quando as pessoas elas não têm liberdade, elas são obrigadas a fazer aquilo que alguém determina, então a pessoa faz por obrigação. Mas Deus ele quer que nós o amemos e o sirvamos por amor, pela liberdade que ele nos dá. Aqui em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 9, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 9 está escrito: O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pisson, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. E então aqui vem a criação, de Eva. Mas até o verso 17, que nós lemos, Gênesis 2, versos 9 a 17, aqui está Deus dando a liberdade ao ser humano. Você é livre, você está aqui para cuidar, para cultivar o jardim, e você pode comer de todos os frutos das árvores aqui, menos daquela árvore. Era uma prova que Deus estava fazendo
da obediência, da lealdade que o ser humano ia demonstrar a Deus. Então, nós vemos que aqui nós encontramos Deus, que é o Criador, que é o mantenedor, Ele que tem o controle de todas as coisas, dizendo para Adão: olha, não comam daquele fruto, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. O que Deus estava querendo de Adão e Eva era que eles não sofressem, porque Deus sabia que se eles comessem daquele fruto, com a entrada do pecado, eles iriam sofrer. E no jardim do Éden, eles viviam sem nenhum problema. Tudo era paz, tudo era tranquilidade, tudo era amor, beleza. Mas com a entrada do pecado, o que aconteceu? Os animais começaram a atacar uns aos outros, ficaram ferozes, aquela beleza das árvores começaram a cair as folhas, a murchar, e Adão e Eva tiveram que sair do jardim do Éden, e agora com o suor do rosto deles, eles iriam plantar e comer. A mulher, com dores, iria dar à luz a filhos, então viria o sofrimento. E até hoje, no século XXI, continua o sofrimento por causa do pecado. É claro que o pecado entrou lá com Adão e Eva. Todos nós nascemos com essa tendência agora para o pecado. Mas nós não somos culpados do pecado lá de Adão e Eva. Não, é do nosso pecado, do modo como nós agimos. É por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando Ele disser não, é não. Nós temos que aceitar, porque Deus, Ele sabe o que é melhor. Deus disse, olha, não comam daquele fruto, porque Deus queria poupá-los do sofrimento. Agora, depois que entra o pecado, que começa a vir os problemas, é que Adão e Eva vão começar realmente a ver o bem e o mal, conhecer o bem e o mal. Porque antes eles só conheciam o bem, e agora conhecem o mal e estão participando desse próprio mal que eles trouxeram em consequência do pecado. E como nós vimos na semana passada, a população mundial começou a crescer através da descendência de Adão e Eva, e as pessoas começaram a escolher os seus próprios caminhos. A maioria sempre tomou a decisão de se afastar de Deus, de não seguir as orientações de Deus. E isso entristece muito a Deus. Por quê? Porque Deus nos criou para nós vivermos eternamente e não para morrermos. Mas essa morte que nós hoje vivemos, que nós presenciamos, essa morte, é uma morte natural, de alguns anos de vida que as pessoas vivem, mas o grande problema é a segunda morte, que será a morte eterna. Então, por isso que nós temos que nos aproximar de Deus cada dia, buscá-lo e ouvir a sua voz e fazer a sua vontade, para que nós não passemos pela segunda morte, que aí a segunda morte é a morte do lago de fogo e enxofre, onde serão destruídas todas as coisas. Nós então, durante essa semana, a partir de amanhã, nós vamos entrar em alguns detalhes, especialmente o capítulo 2 de Daniel, e nós vamos ver ali os reis que estavam reinando no mundo e tinham todo o poder, mas esse reino passou e veio um outro reino, e assim vieram as sucessões até chegar às divisões dos reinos e que nós estamos vivendo hoje. Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. O plano de Deus é que nós ouçamos a sua voz, façamos a sua vontade e sejamos salvos. Agora, se nós não quisermos ouvir a voz de Deus e fazer a nossa própria escolha, tomar as nossas próprias decisões, então nós vamos sofrer as consequências eternas, que será a morte no lago de fogo e enxofre após o milênio. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência a este estudo, mas lembramos a todos o que Jesus nos disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João, capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.